trouxe a sua Bíblia, vamos lá, abra ela em Marcos, no capítulo 5. Vamos meditar aqui rapidamente, falar um detalhezinho sobre fé, ou sobre incredulidade, né? A forma como você preferir. A gente vai usar aqui aquela passagem de Jairo. Vamos lá, Marcos 5, a partir do 22, diz assim: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Vamos parar aqui um pouquinho. Entenda que Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo não era apenas uma pessoa no meio da multidão. A Bíblia conta que Jairo era um dos principais da sinagoga. Mas diante do desespero de ver a sua filha ali, padecendo, morrendo, ele vai em busca de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, já sabia que Jesus operava milagres, e ele então corre atrás de Jesus. E independente da posição, né, da postura que ele assume, que ele tem, na verdade, ali diante da sinagoga, ele se prostra, ele se humilha diante da presença do Senhor. E é incrível como às vezes as pessoas deixam a batata torrar no forno. A gente fala assim, né? Por que não come? A hora que começou a situação, procura socorro. Conta aí para quem está perto de você. Fala assim: a hora que a situação começa, procura socorro. Não espera a batata assar, não é? E Jesus podia ter falado para o Jairo: Jairo, você esperou agora, sua filha está quase lá morrendo, você me procurar, porque você não veio me procurar antes? A situação não precisava ter chegado a tal ponto. Mas Jesus não fez nada disso. Glória a Deus que Jesus, fala assim, ainda bem que Jesus não é a gente, né? Porque se Jesus fosse a gente já sair primeiro, a gente taca as pedras, depois a gente socorre, é ou não é? Vai vendo, é assim mesmo, não é? Então Jesus não age assim. Jesus não, muito pelo contrário, fala assim: não, eu vou com você. E a gente continua lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem de comer, dessem para ela alguma coisa de comer. Pode fechar sua Bíblia. O que eu acho interessante nessa história é que Jesus estava ali e existiam outros discípulos junto ali de Jesus. Porém, para ir na casa de Jairo, Jesus só chama 3. Existem algumas situações que não são todos os discípulos que estão. É somente, repete comigo, o Pedro, o Tiago e o João. E nessa situação não foi diferente. E Jesus então chega lá na casa do Jairo, tem o quê? Uma multidão que está chorando. E Jesus manda todo mundo embora e só traz para dentro quem? O pai e a mãe. A Bíblia conta que Jesus declarou isso, de que na sua cidade natal, ele não pôde fazer muitos milagres por conta da incredulidade do povo. Ou seja, a nossa fé está ligada diretamente
com a manifestação de milagres. Se não tivermos fé, fé é o requisito principal para que o milagre se manifeste. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: fé é o que foi que eu falei? Perdão. Requisito principal para que o milagre aconteça. Tem gente que está tudo certo, está tudo andando, e ela vai e conta o seu projeto para alguém. Você já fez isso? E aí a coisa embrulhou, enrolou, e não deu mais nada certo. Quem já viveu um negócio desse? Foi contar para quem não está no mesmo propósito que você. Foi contar para quem não crê, para quem não está no mesmo nível de fé que você. E ao invés de ajudar, mingou tudo. Precisamos aprender a compartilhar, a contar projetos da nossa vida, somente quem anda no mesmo espírito de fé, quem anda no mesmo nível de fé. Porque se a gente contar qualquer coisa, pode ir tudo por água abaixo. Jesus não levou os outros discípulos por conta de incredulidade. Tanto é que Tomé disse o que na ressurreição? Se eu botar minha mão lá no buraco dele, aí eu vou acreditar que é ele. Foi ou não foi? E Jesus disse o que para ele? Viu, Tomé? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ele precisou ver para crer. Conta aí para quem está perto de você. Não precise ver para crer. Tão somente creia que Deus é aquele que tem o poder de abrir portas, de transformar vidas, de restaurar lares destruídos, de fazer romper o novo e o sobrenatural sobre a sua vida. Se você precisa se juntar com alguém, se junte com alguém que tenha fé. Mas se tiver alguém que é um bully, que tem pouca fé do teu lado, chuta aquele laço. Porque essa pessoa vai amarrar a tua vida e vai impedir você de desfrutar do sobrenatural de Deus. Então a fé, ela cria uma atmosfera. E se tiver alguém no meio que é descrente, o poder de Deus fica bloqueado para se manifestar. Não foi à toa que Jesus só chamou 3 discípulos, o pai e a mãe. Ele sabia que aquela menina iria ressuscitar. Amém? Mas para isso é preciso o quê? Ter um ambiente de crer, de que Deus de fato pode todas as coisas. Estamos vivendo, né, essas quintas-feiras o quê? Milagres extraordinários. Se você veio aqui com o seu coração com essa expectativa, se você largou alguém lá na sua casa, isso, vai lá buscar se o teu Deus, você vai responder, vou mesmo, porque Deus é o mesmo, Ele não muda. A gente vai o quê? Confirmar que Deus não muda, é aquele que fez milagres no passado, e é o mesmo que continua fazendo milagres no dia de hoje. Não deixe desviar o seu pensamento, não desvie o seu foco. Existe alguma situação difícil ao Senhor? Não. Então esse é o Deus que nós servimos, amém? Conta aí para quem está perto de você, fala assim: esse é o Deus que a gente serve, um Deus do sobrenatural, o Deus que não há impossível para Ele, amém? Para a gente pode haver algo impossível, mas para o nosso Deus, nada, e nada é impossível para aquele que crê, aleluia. Eu de você aplaudir o Senhor, fala assim: Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Nós não servimos um Deus surdo, nós não servimos um Deus que não tem poder. O nosso Deus tem poder sobre os céus e sobre a terra, e Ele tem todo o poder. O Senhor está coroado de glória, e nós invocamos o nome do Senhor aqui. Pai, nós estamos reunidos porque amamos ao Senhor e cremos no Teu infinito poder. Sabemos, Pai, que Tu podes todas as coisas, e que para Ti, Senhor, nada é impossível, nada é difícil, Senhor. Para Ti, nós confessamos e declaramos ao Senhor aquilo que viemos buscar de Ti nesta noite. Mas nesta hora, Pai, nós
queremos tão somente nos render, declarando e confessando ao Senhor o nosso amor por Ti. Sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que há de nos abençoar no tempo determinado. O Senhor é aquele que cuida e que zela para cumprir o Teu bom propósito sobre as nossas vidas. E nós descansamos em Ti, ó Deus, o autor e o consumador da nossa fé.